Leading Futures Moonshot Strategy. Apresentado por Simnetics. Olá a todos, estamos aqui na nossa segunda temporada do podcast Leading Futures. Nesse segundo podcast, nós temos aqui a visão de bancos de desenvolvimento sobre esse tema de estratégias. Vamos falar aqui de missões e de legados. E participando aqui desse episódio, por parte da Simnetics, temos aqui o meu colega, o André Coutinho, eu também, e a gente vai estar aqui moderando algumas reflexões com dois convidados, o Sávio Bertotti, aqui do Bandes, e também o Leonardo Busato, aqui do BRDE. Espero que esse podcast seja bastante produtivo para vocês. A gente tem uma série de tópicos interessantes para o nosso bate-papo de hoje, e acho que a primeira pergunta aqui, eu vou me dirigir ao Sávio, o Sávio Bertotti, aqui do Bandes, que recentemente ele até compartilhou conosco um artigo que ele escreveu sobre desenvolvimento e o contexto brasileiro. Eu acho que até para introduzir o tema, Sávio, gostaria que você comentasse um pouco o seu ponto de vista, a sua perspectiva, o que você tem discutido sobre esse tema aqui do desenvolvimento e o contexto brasileiro como um todo. Bem, vamos lá. Obrigado, André, obrigado, Fanny, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Dar um alô para o Leonardo, meu colega de Banco de Desenvolvimento, de ABDE, de BRDE e das lutas em favor do desenvolvimento. Bom, assim, tentando responder a sua pergunta, Fanny, assim, eu acho que o Brasil vive num momento assim singular, em termos de oportunidade de desenvolvimento. Então, em termos históricos, o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo entre 1930 e 1980. E a partir dos anos 80, alguma coisa desandou, que a produtividade brasileira, a produção brasileira, a indústria brasileira, ela não deu continuidade ao seu processo de desenvolvimento. Tem fatores externos, mas a boa parte deles eu diria que são fatores internos. A gente deixou de aprender. Isso na economia atual, sobretudo a partir dos anos 90, com o surgimento de tecnologias da informação e da comunicação, internet, computação, hoje a gente já fala de inteligência artificial, e por aí, a economia do aprendizado e do conhecimento, ela é essencial para um país, não simplesmente produzir mercadorias, mas adquirir e produzir conhecimento para produzir mercadorias. Isso é importante, Durante muitos anos, a economia, enquanto ciência, focava muito na questão da produtividade, e a questão da produtividade realmente ela continua sendo relevante, Disso não se tem dúvida, Produzir mais com menos recursos. Mas, assim, a teoria econômica também descobriu mais recentemente que o valor adicionado na economia também é importante. O que você quer dizer com isso? A estrutura produtiva do teu país, ou da tua região, também importa. Então, aqui eu estou falando assim, não basta simplesmente aumentar a produtividade, porque você pode estar aumentando a produtividade de setores que, de maneira geral, não adicionam muito valor ao PIB. Então, por isso que a indústria continua sendo muito relevante para o desenvolvimento de qualquer país, de qualquer região. Então, aliás, assim, eu acho que não existe nenhum país ou nenhuma região considerado desenvolvido que não tenha uma indústria forte. Eu acho que passa muito por aí. E para você ter uma indústria forte, você tem que gerar conhecimento. O Brasil tem uma estrutura de ciência, de tecnologia, de pesquisa, um sistema universitário, para o porte do país, que é o Brasil, razoável, relevante. A gente tem uma produção científica
que né, em função do nosso tamanho, né, ela é significativa. A gente não fica atrás, né, de outros países emergentes, né? Mas aí sabe, então o que acontece que né, a nossa indústria, a nossa economia, nosso né, setor produtivo não consegue gerar conhecimento, né? Então assim, né, o Brasil ainda não conseguiu transformar, aí é a minha opinião, né, todo esse conhecimento que é gerado na academia, né, em novos produtos, em novos processos, né, em novos mercados, né? Então, né, falta essa conexão, né? É fácil? Não é fácil, não é trivial, né? Mas assim, né, o caminho é esse, né? A gente tentar juntar, né, a base de conhecimento que as universidades brasileiras têm, que os institutos federais brasileiros têm, né, que não é pouca coisa, né, com o setor produtivo. Então, eu acho que assim, no dia que a gente enxergar isso, né, inovação, né, aumento de complexidade econômica, setor industrial, né, enfim, aumento de produtividade como algo relevante, né, para o país se industrializar, para o país se desenvolver, e aí eu acho que esse país decola, né? Então, né, acho que mais uma vez o mundo, né, enfim, né, a conjectura está nos dando oportunidades, né? O Brasil, né, nos últimos 4 anos tem crescido bem, né? Tem uma questão fiscal que realmente assim preocupa um pouco, mas eu acho que ainda não está fora do controle, né? Não acho. Acho que tem alguns deveres de casa para serem feitos. A inflação, né, tá com perspectiva de queda, enfim, né? Isso tudo é importante para quê? Para que a gente tenha, né, uma taxa de juros decente. Então, né, você também não consegue promover desenvolvimento, né? Isso aí interfere diretamente o financiamento ao desenvolvimento, que é um elemento importante, com uma taxa de juros a 15%. Né? Isso aí, o Leonardo sabe muito bem, então bem quanto eu, que assim, pouquíssimos projetos param de pé com uma taxa básica de juros a 15%. Né? Então, isso complica demais. Né? Então, assim, né? Mas o Brasil tem uma política industrial, né, que está de pé, que está caminhando, que está com números interessantes. Né? O mundo, né, embora tenha aí, né, algumas vozes dissonantes, né, acho que aos poucos está enxergando a importância, né, de se desenvolver, de se investir, né, em ações, em projetos, né, ligados aos ODS da ONU, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, a abordagem ESG no mundo empresarial, né, meio ambiente, social e governança, né, a questão climática como sendo, né, uma questão relevante, né, em nível global. Então, eu acho que assim, né, de um tempo para cá, né, principalmente depois do Acordo de Paris, 2015, eu acho que o mundo está enxergando melhor, né, os seus grandes dilemas, os seus grandes desafios. Ainda tem muita coisa para fazer, tem bastante, né? Tem muitos desafios, muitas barreiras a serem quebradas, mas eu acho que eu tenho uma visão otimista, né? Eu acho que hoje, né, conversar sobre esses temas é menos complicado do que há 10, 15 anos atrás. Né? Existe um pouco mais de aceitação, né? E o Brasil tem um potencial enorme no que diz respeito, né, economia verde, transição energética, energia limpa, né, indústria verde. Então, assim, né, aqui tem minerais críticos, enfim. Né, então, eu enxergo muitas oportunidades para o Brasil. Né, eu acho que um pouquinho mais de organização, né, de coordenação por parte do Estado, né, que isso é importante. Né, então, o Estado, eu acho que não precisa necessariamente, né, tá investindo, tá criando uma estatal, né, para isso, né, até porque talvez não tenha condições fiscais para tal, mas o Estado exercendo o seu papel clássico, né, de coordenação, né, organizando políticas e dando os incentivos corretos e adequados para que o setor produtivo faça a sua parte, né, eu acredito que né, o Brasil tem um futuro promissor, né, nos próximos 20, 30 anos.
Perfeito. E, Sávio, tendo esse contexto, eu queria agora passar aqui a palavra para o Leonardo. Leonardo, se você tem algum ponto a complementar, e eu já queria aproveitar e introduzir um outro tópico, né? Então, dentro desse contexto, como é e como poderá ser o papel dos bancos de desenvolvimento, né? E existe alguma transformação aqui nos bancos de desenvolvimento, né, no seu posicionamento, na sua atuação? Como é que você vê, Leonardo, essa questão, né? E aí, com toda a experiência aí, né, tua aí no BRDE. Sim. Bom, primeiro, obrigado aqui, Fanny, pelo convite, André, meu colega Sávio aqui de painel, de podcast. Um prazer aqui poder debater com mais calma, né? Um pouco essa visão não só da estratégia, né, de modo geral, mas também o nosso papel como banco de desenvolvimento. Né? Eu me alinho ao que o Sávio disse, né? Eu também como economista que tem esse viés aqui, né, de desenvolvimento, acredito muito que a gente está aos trancos e barrancos, mas nos últimos anos caminhando para o lugar certo. A gente tem um desafio gigantesco, né? O Brasil é um continente, né? Um país continental, então existem muitas assimetrias de desafios, né? Aqui, no caso, o BRDE atua na região sul, são desafios diferentes do que nós temos no norte e nordeste, no centro-oeste, mas de um modo geral a gente tem uma visão de Brasil que realmente ele está aquém, né? O desenvolvimento, e a gente fala de desenvolvimento não só econômico, né? Eu acho que isso já é uma mudança de perfil dos bancos de desenvolvimento, né? Da visão de desenvolvimento de um país, que a gente não fala só da economia. Obviamente ela é fundamental, mas a gente tem que ter uma visão mais ampla, né? Tanto que a gente aqui tem sempre tido, né, essa visão dos projetos e da atuação do BRDE, uma visão também social, né? E também ambiental, né? Então a gente tem essa visão socioambiental e climática, além da questão econômica. Então eu me alinho também ao que o Sávio traz. Acho que a gente tem um desafio enorme, né, aqui na região sul, mas em breve no país, que é uma questão geracional, etária, né? A gente brinca, né, que os países eles geralmente ficam ricos antes de ficarem velhos, e nós estamos ficando velhos sem ficar ricos, né? E isso está muito ligado a uma questão básica, que é a produtividade da economia, né? E a produtividade da economia nada mais é do que a capacidade dela fazer mais produto, gerar mais riqueza com menos insumo, com os seus mesmos insumos. E um dos insumos da produtividade da economia é a mão de obra, né? O Brasil cresceu recentemente, né, muito ligado, né, à questão do crescimento da sua mão de obra, aqui no Rio Grande do Sul, na região sul ainda mais, mas ele não aumentou a sua produtividade. E essa produtividade é um dos fatores mais clássicos, todo mundo sabe aqui, né, mas não custa dizer, é a questão educacional, né? É um problema no nosso país, a nossa capacidade, né, a nossa educação, né, básica, eu me atreveria a dizer que tem piorado até em relação às últimas décadas, por N fatores aqui, né, com algumas raras exceções que a gente tem que saudar, como são os exemplos do Ceará, por exemplo, né, e de outros estados e municípios que têm conseguido evoluir nisso, mas sem uma melhoria do padrão educacional do nosso país, obviamente a gente não vai andar para frente, né? Nós vamos conseguir sair desse ciclo, diria, vicioso aqui de baixo crescimento, em que pese alguns, né, lampejos aqui de positivos que nós temos tendo recentemente. Também aqui, né, e aí eu vou trazer para o nosso papel do Banco de Desenvolvimento, né, do lado da produtividade da economia, é a nossa infraestrutura, né? Eu falo infraestrutura tanto aquela mais hard, né, que é aquela de portos, rodovias, aeroportos, que eu acho que a gente tem evoluído não só no financiamento, né, desses projetos, aqui muito capitaneado sempre pelo BNDES, que é o nosso grande banco de desenvolvimento, mas também pelas agências de fomento, pelos bancos de desenvolvimento, de poder financiar essa infraestrutura mais pesada, mas o que a gente chama de uma infraestrutura mais soft, né? A infraestrutura social, hospitais, escolas, postos de saúde, parques, praças, né? Aquela infraestrutura do dia a dia das pessoas também é algo que a gente tem visto aqui, tem sido também um pouco do nosso papel de poder financiar essa infraestrutura, porque a infraestrutura também, nesse contexto, gera um aumento da produtividade. E um terceiro pilar, que eu acho que é um pilar que, né, o mundo impõe a nós, né, a gente não é uma escolha, é a questão da inovação, né? O Brasil como um todo, né, e as regiões, enfim, os países cada vez mais têm buscado financiar
projetos de inovação, gerar inovação, e a inovação nem sempre é só um novo celular, um novo software, ou inteligência artificial, em que pese hoje a inteligência artificial já seja quase o padrão, né? Não existe mais falar em qualquer evolução de inovação sem inteligência artificial, mas gerar conhecimento, novas tecnologias dentro da indústria, né? No dia a dia, em todos os tipos de indústria. Então, acho que eu me alinho muito ao que o Salve coloca, e no caso do papel dos bancos de desenvolvimento, né? Eu acho que é muito ter essa visão mais ampla agora, né? Ligada não só à questão do socioambiental, né? Além da econômica, apoiar, obviamente, com crédito, o financiamento desses setores, desses setores que são portadores de futuro, sem descuidar daqueles que nos trouxeram até aqui, né? Aqui, por exemplo, na região sul, nós somos um banco que tem uma ligação muito forte com o agronegócio, com a agricultura, mas a gente não pode descuidar e não pode também ignorar que a gente, além de melhorar a produtividade da agricultura, do agro, a gente precisa fomentar os setores chamados portadores de futuro, como a gente tem dito, até no nosso programa planejamento estratégico, né? É a questão da inovação, é a questão do turismo, são aqueles setores, né? São aquelas semicondutores, a própria inteligência artificial, o data center, né? O turismo, né? Que é uma alavanca muito forte desse novo mundo após pandemia, né? As pessoas têm buscado mais qualidade de vida, viajar. Então, esses setores a gente também tem que se posicionar como financiadores, né? E a gente tem tentado aqui, junto com, né, todo o sistema de fomento brasileiro também, se posicionar, inovação e também turismo, enfim, infraestrutura de um modo geral. E um papel ainda mais relevante, acho que vou puxar um pouco o que o Sábio trouxe, é de não, né, ter essa visão só mais do financiador e desse papel do Estado promotor, né, diretamente dos serviços, mas o Estado que coordena as ações, é o Estado que regula o setor privado, é o Estado que fomenta a geração, né, de empregos e também na prestação de serviços públicos. E nessa seara de apoiador, né, o BRDE e os bancos de desenvolvimento, o próprio BNDES também tem muito papel, aliás, é o grande, né, protagonista nesse novo papel dos bancos de desenvolvimento, é apoiador na estruturação de projetos, de parcerias público-privadas, né? Concessões de rodovias, aeroportos, infraestrutura escolar, novos hospitais, iluminação pública, parques, praças, ou seja, ter, né, no caso dos bancos de desenvolvimento, um papel mais amplo de gerar desenvolvimento, movimentar, alavancar recursos, investimentos privados, para melhorar a prestação de serviços na ponta, né? Não mais promovendo diretamente, né, como o Estado fez no passado, mas sim tendo seu papel de regulador, de fiscalizador, de coordenador dessa prestação de serviço. Eu diria que esse é um novo papel também dos bancos de desenvolvimento, além da questão do financiamento, além de uma questão de inovação, que é um campo vasto. Eu sei que o próprio Bandes também tem tratado muito da questão das startups, venture capital, também um papel novo que os bancos têm procurado desenvolver, mas também nesse papel nosso, né, aqui no RDE e vários outros bancos estatais de desenvolvimento, né, de infraestrutura do país, também buscando alavancar essas parcerias privadas, mais uma ferramenta, mais uma forma de apoiar a mobilização do investimento privado, que no fim do dia, além de gerar emprego, gerar renda, gerar impostos, também melhora a prestação de serviços na ponta, que é o nosso papel também, enfim, como agente de desenvolvimento dos subnacionais aqui do nosso país. Perfeito. Aproveitando, né, esse gancho e também um dos pontos que o Sávio trouxe, né, lá na introdução, esse desafio, né, que os estados têm, o nosso país como um todo, de se transformar, né, e essa parceria aqui do Banco de Desenvolvimento, né, como um pilar importante, né, até quem sabe um centro, né, dessas estratégias de transformação, né, dos estados. Sabe, você tem algum ponto a acrescentar, comentar sobre isso, aliado a essa mudança de posicionamento aqui dos bancos de desenvolvimento? Vamos lá. Assim, acho que no caso da atuação dos bancos de desenvolvimento, já deve ter uns 10, 15 anos, mais ou menos, que assim, né, existe uma mudança na forma de atuar de maneira geral, né? A missão, o objetivo continua sendo o mesmo, né? Financiar projetos de desenvolvimento, mas a forma tem se sofisticado, né? Então, o Banco de Desenvolvimento hoje, né, eles não atuam só com crédito, né?
atuam, na verdade, como catalisadores de política pública, né? Ajudando o Estado, né, ao qual ele está vinculado, né, a pensar, a planejar, a propor políticas, né, metas, né, e etc., né, e depois com, né, o objetivo de catalisar, né, ou de procurar funding, né, recursos para financiar essa política, né. Então isso, né, é crédito, parcerias privadas, né, outros tipos de serviços, né, fundos estruturados, né. Então aqui no Espírito Santo, por exemplo, né, 2019, né, o Estado criou um fundo soberano, né, estadual. Foi uma engenharia financeira bem interessante, bem pioneira. Então assim, né, o Espírito Santo já tem uns pouco mais de 20 anos, né, assim, que a gente vem passando por uma mudança institucional profunda, né? Então, voltar um pouquinho na história, né? Então, o Espírito Santo, entre os anos 90 e início dos anos 2000, a gente tinha uma situação institucional, né, fiscal, né, política, enfim, criminalidade muito complicada no cenário nacional, né? Então, uma sucessão de governos, né, que não conseguiram executar, não conseguiram entregar, né? Teve, né, mistura aí com, né, particular e público, né, corrupção, né, malversação de dinheiro público, enfim, né? Então, o Espírito Santo entrou nos anos 2000 numa situação muito delicada, né? E a partir de 2003 a gente começou a virar o jogo, né? Então, a sociedade, de maneira geral, entendeu, né, essa necessidade e passou, né, a pedir e apoiar mudanças no cenário político estadual. Então, desde então, a gente vem fazendo um processo muito profundo, muito denso, né, de reconstituição das instituições estaduais, né, de responsabilidade fiscal. O Espírito Santo desde 2012, né, nota A no Tesouro Nacional, né, no CAPAG, né, nos últimos 2, 3 anos é um dos que mais investe, né, com recurso próprio em obras do Estado, sobretudo de infraestrutura, né. Saiu dia desse, né, um ranking de transparência, né, o Espírito Santo ficou em primeiro lugar, né, no ranking nacional de transparência, né. Então, assim, isso mudou bastante, né? Mas, sim, não é uma condição necessária, mas não suficiente para se desenvolver, né? Então, a gente ainda tem, né, como a região sul, né, desafios climáticos grandes, né? Então, a região norte, por exemplo, do estado, né, é uma região suscetível à desertificação, né? Então, né, se você não tem água, como que você faz desenvolvimento? Você não faz, né? E o Espírito Santo, apesar de todos os avanços, né, sobretudo em saúde e educação, eu entendo que a gente ainda tem um desafio muito grande na educação fundamental, no ensino fundamental, né, sobretudo público, né. Volta e meia a gente disputa aí, né, primeiro lugar no IDEB com outros estados, mas numa nota, vamos dizer assim, que ainda é baixa, né, é 5 de 10, né? Então, ainda tem muita coisa para ser feita, né, em termos de educação, né? E assim, né, educação fundamental, se você não está bem hoje, né, isso repercute, né, na tua economia, no teu desenvolvimento econômico, né, no teu mercado de trabalho daqui a 15 anos, né, que é mais ou menos 15 anos que você leva para formar um cidadão, né? Então, eu acho que, além da corrida climática, né, do desafio climático que todos nós temos, né, eu estou com o Leonardo. Eu acho que no Brasil, de maneira geral, salvo alguns, né, raros bons exemplos, né, a educação ainda é uma âncora do desenvolvimento brasileiro, né? A gente ainda não conseguiu, no país, tornar a educação realmente transformadora, né, como
né, em alguns países da Europa Ocidental, como é nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, né, e em outros países da Ásia, né, Coreia, Singapura, China, enfim, né? Então, assim, o sistema universitário brasileiro é importante, né, a gente continuar, né, mantendo, né, ou até, se possível, desenvolvendo ainda mais, né? Mas a gente ainda tem na base da pirâmide educacional questões relevantes que precisam ser resolvidas, né? Então, a criança precisa, antes de saber inteligência artificial, ela precisa de saber ler e escrever, ela precisa de saber fazer conta, né? Antes de saber inglês, né, que é importante, né, ela tem que saber o português, né? Ela tem que conhecer geografia, tem que conhecer história, né? Então, assim, o Brasil ainda é um país de grandes desafios na educação. Eu acho que aí é que está a chave para a grande transformação que o Brasil sonha em ter, né? Aí eu não sei se é investir mais, né? Talvez seja investir melhor, né? Talvez seja fazer avaliação, né, do ponto de vista de políticas públicas, porque hoje existem ferramentas para isso, né? De qual método funciona melhor, né? De qual método, né, representa o menor custo-benefício ou o melhor custo-benefício, né? Então, né, enquanto, né, você tem escolas, né, que não têm estrutura adequada, como que a criança vai aprender, né? Enquanto você não tem um professor devidamente, né, e dignamente remunerado, né, é difícil cobrar dele qualquer coisa, né? Você precisa pensar minimamente também no entorno da escola, né? Como que essa criança chega, como que os pais dessa criança, né, pensam a educação, né? Porque muita coisa, muito parte daí, né? Tem, né, com esse tanto de criança, né, de jovens, nem que existe no Brasil, acho que é algo em torno de 20%, não é pouca coisa, né? O que essa estatística mostra para a gente? Né? Que o jovem brasileiro não enxerga a educação como um mecanismo de transformação da sua realidade, né? Ele vai buscar outras alternativas, outros caminhos, que nem sempre são, né, os mais adequados para a sociedade. Geralmente a criminalidade, a drogas, né? Enfim, então nisso daí todos perdemos. Perfeito. Eu vou passar aqui a palavra agora e pegar, né, um gancho aqui, vou passar para o André Coutinho, né? Então, o ponto que está sendo trazido aqui, né, dos bancos de desenvolvimento como grandes aliados, né, aqui na transformação dos estados e na implementação aqui de políticas públicas, né, que vocês bem trouxeram. Tanto o BRDE quanto o Bandes, né, o Bandes no contexto do Espírito Santo 500, passaram recentemente aqui por um processo de planejamento estratégico, né, e nesse processo de planejamento estratégico, né, e eu acho que muito associado com essa discussão que vocês estão trazendo, né, dos desafios de desenvolvimento e o papel, né, aqui dos bancos de desenvolvimento, começou-se a discutir muito essa questão de missões, no caso do Espírito Santo 500, e no caso do BRDE, né, o BRDE traduziu isso como legados. Né? E, André, eu queria que, antes, né, de escutar tanto o Leonardo e o Sávio, né, aqui, do que foi esse planejamento estratégico, o que são esses legados, o que são essas missões e o papel disso, André, gostaria que você introduzisse rapidamente o tema. O André Coutinho, mais para o Leonardo Busato saber, acho que o Sávio sabe, né? Ele é o nosso diretor Synetics, ele está na Europa e ele estuda, né, a fundo, estuda e aplica a fundo essa questão aqui das missões, né? André, você quer fazer uma introdução aqui, uma correlação, né, das missões com esses desafios aí de desenvolvimento e o papel aqui dos bancos de desenvolvimento? Não, primeiro, só pegar carona aqui no que já foi dito, né? Se a gente pega hoje, quer dizer, um dos principais grupos aí, que é o BRICS, né, de redesenho aí da geopolítica e também de todo o contexto econômico entre países, né? Você vê que o Banco do BRICS, que é um banco de desenvolvimento, né, ele aparece como uma peça central, né? Quer dizer, a presidenta do BRICS, né, que foi a nossa ex-presidente, ela está lá junto com os
dos presidentes e primeiros-ministros, né, em qualquer desses encontros aí. Então, só aí você já vê a importância dos bancos de desenvolvimento, né? Então, o que eu vejo, assim, dos últimos 10 anos, né, é, de fato, o BNDES e os bancos estaduais aqui no Brasil, eles vêm assumindo realmente um papel muito estratégico, porque eles são realmente os grandes catalisadores, como disse o Sávio, né, de políticas públicas num alto nível estratégico. Eu vou citar alguns exemplos, né, que assim, merece assim, talvez até um destaque, né? O primeiro deles é, sem dúvida, a transição energética, né? O Brasil é um dos signatários aí do acordo de redução de emissões, né, descarbonização, e apesar de ter uma matriz limpa, né, é um país que tem ainda um desafio enorme, né, no que diz respeito à mobilidade, né? Essa transição aí de mobilidade limpa, né? Então tem muito a ser feito, né? E os bancos de desenvolvimento, eles de fato eles entram nesses projetos, né? Eu diria até que vários desses projetos eles envolvem risco e também envolvem um condicionamento, né? Eu acho que essa é uma mudança importante, porque isso acontece também não só no Brasil, né, mas também você pega a experiência do banco alemão, o KfW, né, que é um banco de desenvolvimento. Quando ele financia, por exemplo, a indústria siderúrgica hoje, ele, além das garantias, ele pede condicionantes, né? O que são condicionantes? Você, olha, eu vou te financiar, né, ou investir, assim, né, conforme as metas de descarbonização, né, que você vai me entregar daqui a 10, 15, 20 anos, né? Então, ou seja, o financiamento está atrelado, né, a esses condicionantes, né? Então, e isso é uma grande, vamos dizer assim, um grande instrumento de política, né? De política pública, né? Quando você tem essas condicionantes. Acho que um outro exemplo recente, né, e que está acontecendo nesse momento em vários países, é essa, vamos dizer assim, localização da cadeia de saúde, né? A gente viveu aí na pandemia uma questão muito séria, né, da falta de alguns componentes aí, e percebeu o quanto é estratégico, né, trazer, né, o nearshoring, né, trazer para próximo do país a cadeia logística da saúde, e o Brasil justamente tem uma missão, né, nacional, que está lá na nova indústria, né, que é a política industrial brasileira, que é justamente localizar a cadeia. E aí, de novo, está o Banco de Desenvolvimento por trás. E um terceiro exemplo, que por sinal eu estou envolvido, né, que é essa história da transformação digital, ou melhor, da infraestrutura, né, dos serviços públicos digitais, que aí também tem um trabalho fenomenal sendo feito, né, no federal, mas também em alguns estados, né. No federal, eu cito por conta do PIX, né, que já virou um caso internacional, né, de acessibilidade, inclusão financeira, né, no país, mas também todo o trabalho que é trazer também para o país vamos dizer assim, todo o bloco, né, o bloco inteiro digital, que envolve, como disse o Leonardo, minerais críticos, né? A gente tem que conseguir dominar a cadeia aí, né, dos minerais críticos, dos semicondutores, né? Eu justamente estou envolvido agora num projeto lá no Rio Grande do Sul, que será a 6ª fábrica de semicondutores do país. Nós temos 5, né, sendo uma delas estatal, e está por detrás os bancos de desenvolvimento, né? Então você vê que semicondutores é um setor extremamente estratégico, né? Porque hoje a gente não pode depender de pouquíssimas empresas, né? E elas estão basicamente nos Estados Unidos e na China, né? Taiwan, China. Então o Brasil está lá avançando na agenda e com apoio do Banco de Desenvolvimento. Então eu vou resumir para não me prolongar, dizendo o seguinte: quer dizer, os bancos de desenvolvimento, eles saem de um papel de financiador de última instância, né, lender of last resort, para um investidor de primeira instância, né? Ou seja, ele passa a ser uma grande alavanca de futuro, né, de transformação, e com isso, porque eu acho que é interessante que ele se assemelha muito à lógica de investimento de impacto, impact investment, ou seja, ele começa a modelar os seus produtos, né, baseado em desempenho futuro, e esse desempenho futuro nada mais é do que o impacto positivo, o impacto social, ambiental, social. Então, para mim, essa é uma mudança das mais importantes, né? Eu imagino, né, não estou dentro do banco, mas eu imagino que isso muda muito o processo, o produto, né, a forma até de captar, né, os clientes, né? Eu imagino que tem uma mudança importante acontecendo aí
dado essa situação. E só para finalizar, né, como disse bem o Sávio, né, essa missão de diversificar a economia, né, aumentar a complexidade econômica, isso vem com muita força, né, e o que acontece hoje em dia, esses setores novos, que são os setores de alta tecnologia, né, o Leonardo chamou de economia exportadora de futuro, né, um nome, acho, bem feliz, eles não, vamos dizer assim, em geral são negócios pequenos, né, ou seja, se você deixar ao livre sabor dos empreendedores, dos startupeiros, né, vai ser muito difícil, porque eles precisam de todo um ecossistema, e esse ecossistema precisa estar muito bem articulado, né, e financiado, né, irrigado assim, com o Banco de Desenvolvimento, por exemplo, né, para poder acontecer. Então ele precisa desses ecossistemas, né, ele precisa do desenvolvimento ali territorial, né, e de novo eu vejo o papel aí dos bancos da maior importância. E fazendo aqui a conexão, né, com o planejamento estratégico, e vou começar aqui pelo BRDE, e eu acho que isso se aplica certamente aqui ao Espírito Santo e 500, o que a gente percebeu é que a discussão tradicional, né, de planejamento estratégico, né, quando se define objetivos estratégicos somente olhando para dentro, né, vamos chamar assim, para a eficiência, para as atividades do banco, claro que são questões fundamentais, importantes, mas foi importante, né, explicitar como que o banco se articula com essa agenda de transformação maior, né, do Estado, no caso do BRDE, né, dos 3 estados, né, no qual ele está envolvido. Então, no caso do BRDE, veio muito essa questão, né, além dos objetivos estratégicos, também discutir os grandes legados. Leonardo Busato, você pode comentar um pouco, né, que legados são esses e o papel desses legados aí no planejamento estratégico, né, de vocês? Sim. Não, exatamente. Indo agora, baixando um pouco para a nossa revisão do planejamento estratégico, a Fanny acompanhou super bem, né, Fanny? A gente primeiro, trazendo um pouco do que o Sávio trouxe e o André, né, a gente primeiro teve que, né, dentro de casa, todo um processo aqui de construção desse planejamento, que envolveu boa parte do banco também, de tentar traduzir essa transformação que o mundo tem sofrido, que a sociedade tem demandado, né, que os nossos acionistas também têm nos pedido, né, para uma visão de futuro, visão estratégica aqui, que tenha esse lado de também preservar, né, aqueles setores que sustentam as nossas economias, também sempre sopesando aqui uma visão que é necessária, nós somos banco, né, uma visão também regulatória, né, ou seja, a gente precisa sempre ter esse equilíbrio, e a gente brinca aqui, né, o BRDE tem sempre o B de banco e o D de desenvolvimento, né? A gente não pode nem ser só B, nem ser só D. Ele precisa ser um banco, ele empresta dinheiro, ele precisa dar resultado, mas ele também tem que visar o desenvolvimento. Financiar sempre os mesmos para gerar um maior lucro não é o papel do BRDE. E aqui é o grande, no meu ponto de vista, a grande missão de um banco de desenvolvimento. É financiar aqueles setores, é preencher o que a gente chama de lacunas, de falhas de mercado, seja do sistema financeiro, seja do próprio mercado de maneira geral, de atuar onde o sistema tradicional não atua, seja no crédito, seja, como o André colocou, nas áreas de venture capital, na transição energética e tudo mais. E para isso a gente precisou discutir, né, Fanny, justamente os legados. E essa é uma discussão que foi muito tensa, né, porque, bom sentido aqui, né, muito debatida, o pessoal aqui é muito aguerrido. O legado não significa que eu vá obrigatoriamente, eu como banco, ser responsável por trazer aquele legado. Aquele é o legado da região, né, da área de atuação. Mas eu preciso estar com esse legado, essa visão de futuro, uma visão mais macro, mas que é o que eu quero deixar para a sociedade, como uma inspiração para que as minhas ações possam, né, suportar e também estar nessa direção. Então, nos nossos legados, a gente, né, teve que, obviamente, manter, né, mas assim, na visão de fortalecer, de melhorar o nosso agronegócio, mas especialmente a competitividade das nossas economias, todas as cadeias produtivas. Né? Hoje a gente brinca, a gente não compete mais só com São Paulo ou com Rio de Janeiro, a gente compete no mundo inteiro.
né? O projeto que o André está trazendo dos semicondutores, em que a gente está super envolvido aqui, André, na planta de semicondutores, ela está disputando com o México, com a Ásia, com a África, ou seja, não estou mais discutindo, né, data center, né? Eu estou debatendo, estou aqui disputando no bom sentido com o mundo, e eu preciso ser competitivo, né? Então, esse é o nosso legado, essa é a nossa inspiração de legado que a gente quer deixar para a sociedade, é uma economia mais fortalecida e competitiva. A outra questão que a gente tem batido muito e colocou isso é contribuir para o desenvolvimento econômico, social, mas no âmbito das cidades também. A gente tem uma mania de dividir, né, o cidadão brasileiro do cidadão dos estados, seja o gaúcho, seja o capixaba, seja o mineiro, do cidadão de Porto Alegre, seja ou de Vitória, ou de qualquer cidade. É a mesma pessoa, né? Então, mas onde é que a pessoa vive? É na cidade. Então, como a gente pode contribuir para o desenvolvimento da cidade, né? Que é aquele dia a dia, o seu microcosmo do seu dia a dia. A outra questão que foi dito, né, que eu sempre digo, quem não acreditava em mudanças climáticas, pelo menos aqui na região sul, precisou aprender na dor, né? Que foi a nossa enchente aqui no Rio Grande do Sul. Né? E a gente já tinha, inclusive, se posicionado estrategicamente, né, como um banco verde, o banco da transição energética, mas, obviamente, né, a natureza nos impôs acelerar ainda mais, no sentido de não só promover a transição energética, mas também poder financiar e buscar o que a gente tem chamado de, né, que é uma palavra da moda, que é a resiliência, né? Resiliência climática. Como é que a gente não vai poder movimentar milhões de pessoas para morar em outras regiões? Nós vamos ter que nos acostumar, infelizmente ou felizmente, com esses eventos climáticos extremos como nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul, que foi o caso no Rio Grande do Sul, mas certamente acontecerá, né? A gente não sabe quando, de novo aqui ou em outras regiões. E o que, né, que é o futuro, né, que é outro legado que a gente tem buscado perseguir, é a questão da inovação, né? Não, como eu falei, não é inovação só aquela disruptiva, né, do novo sistema de inteligência artificial, mas é inovação em todas as suas esferas e também nas empresas inovadoras, né? Essa trilha que, quando a gente fala agora, né, e o BRD também tem se posicionado, a gente tem recursos de venture capital, recursos de capital de risco que a gente coloca nosso dinheiro por entender que o mercado não coloca ou paga ou cobra um preço muito alto por esse recurso. E a gente, né, como Banco de Desenvolvimento, como, né, tendo nessa viagem de política pública, a gente topa tomar um risco maior para fomentar uma startup, uma empresa inovadora que está nascendo, que grande parte delas, como todos sabem, nessa trilha, né, da inovação, não vai sobreviver, né? Existe uma seleção natural, digamos assim, ao longo do processo, mas muitas delas vão gerar, né, grandes retornos aqui para a sociedade. Então, essa visão de legado, né, Fanny, que a gente discutiu, tentando preservar aquilo que trouxe o BRDE nos seus quase 65 anos até aqui, sem, né, desmerecer e sem desconsiderar a natureza da nossa economia, mas sabendo que não são esses setores que nos trouxeram até aqui que vão nos levar daqui a 65 anos a essa trajetória de sucesso, que eu considero do BRDE e da região sul, nos próximos 65 anos. Né? Então, a gente ter esses legados, essas visões de futuro, essas inspirações para estruturar o nosso planejamento estratégico, que não seja focado somente no crédito para o agronegócio, né? A Fanny soube, né? Sim, uma grande discussão. Manter ou não manter? Não, ok, vamos manter, mas não é isso que vai nos levar para o futuro. Sim. Né? Então, saber que a gente precisa entrar nesse novo papel, como o Sábio disse, o que os bancos de desenvolvimento têm buscado atuar, né? Sempre com esse balanço, né? A gente também sabe que muitas vezes é demandado pela sociedade, pelos acionistas, nós temos que financiar mais a transição energética, nós temos que financiar mais os micro e pequeno empresários, nós temos que financiar mais o turismo, temos que financiar mais as mulheres, que é outra questão que a gente tem batido muito, mas a gente também tem o nosso banco regulador, nós temos o Banco Central, ele no fim do dia também tem que pagar as contas, então esse equilíbrio, né, que eu falo entre o B e o D, ele tem que estar presente, mas esse D, ele tem que ter essa visão muito mais ampla aqui do que era o desenvolvimento há pouco tempo atrás, que é somente gerar PIB, gerar renda, gerar emprego, gerar impostos, que obviamente é necessário, mas não é mais, infelizmente, o suficiente para a nossa sociedade moderna, e não é o que a sociedade também tem nos exigido, que é uma visão mais ampla de desenvolvimento.
Acho que então, só para, antes de passar aqui para o Sávio, para ele compartilhar, né, a experiência aqui, né, do Espírito Santo 500, é isso, né? No processo de planejamento estratégico do BRDE, até para fazer essa conexão, né, mais forte, né, do papel do BRDE, né, como agente de transformação, né, do Estado ou dos estados, da região como um todo, né, explicitar, né, esses grandes legados, esses grandes compromissos. Está muito claro que a concretização, né, desses grandes legados tem muito esforço, trabalho, atuação, né, do BRDE, como está sendo dito aqui, mas é um trabalho do ecossistema como um todo, né? São vários parceiros aqui, né, da região que unidos, né, vão concretizar essas grandes transformações aqui da região, mas o BRDE está lá comprometido, né, desenvolvendo aqui outros objetivos, né, outros esforços, outras ações-chave para transformar, né, esses legados aqui em realidade. No caso do Espírito Santo, Sávio, né, o Bandes fez parte, né, de toda essa discussão, né, da transformação, né, do Espírito Santo 500, e ali vocês trabalharam muito com essas grandes missões, né? Aproveito o André, que esteve lá trabalhando, né, fortemente aí com o Espírito Santo também, né? O que você pode comentar sobre isso? Quais são essas grandes missões aí, né, do Estado do Espírito Santo? Eu participei bastante, né, dos debates, né, enfim, que o André e a equipe fizeram, né, no âmbito do ES500 anos. Então, assim, né, eu vou tentar dividir minha resposta em dois grandes blocos, né? O primeiro bloco, assim, né, uma visão mais analítica do ES500 anos, assim, né? O que eu considero? Primeiro, né, do ponto de vista metodológico, né, uma construção fantástica, né? A gente se inspirou lá na metodologia das missões da Mariana Mazzucato, né, o que tem de estado da arte em termos de se pensar em desenvolvimento, em termos de se planejar desenvolvimento, né, e que eu gosto bastante da abordagem dela, né. Resumindo, é assim, né, acho que a questão relevante não é se você, né, coloca ou não coloca o Estado na equação, mas o tamanho do Estado e como ele atua, que faz a diferença, né. E eu penso que é bastante por aí, né. Não existe desenvolvimento sem Estado, assim como também não existe desenvolvimento sem mercado, sem o setor produtivo, enfim. Então, né, eu acho que a gente tem que tentar, né, minar ou acabar com essa visão de nós contra eles. Eu acho que isso não ajuda, acho que isso não resolve, né? Então, a primeira coisa é essa. Segundo, né, as 5 missões do ES500 anos, né, eu entendo que todas as grandes questões de desenvolvimento do Espírito Santo estão lá. Educação, saúde, questão econômica, questão social, ambiental, digitalização, né, sobretudo do setor produtivo, né, para que, né, tenha uma prestação de serviço mais ágil, mais eficiente, né. Eu acho que isso aí tá bem claro para mim, né. Terceiro, né, a participação social, né, diversas, né, reuniões foram feitas nas 10 micro-regiões do estado, ouvindo, né, a população, né, ouvindo as demandas, né, e traduzindo isso num plano estratégico, né? Então, eu acho que do ponto de vista analítico, e o quarto ponto, né, antes que eu quase esquecendo, desculpa, assim, né, que eu particularmente fiquei muito feliz foi a governança diferente dos outros planos estratégicos que o Estado já fez, né? Inclusive com previsão em lei, né? Participação da sociedade, comitês de acompanhamento, né, e etc. Né? Eu acho que isso ficou um diferencial bem interessante do ES500 anos, né, que permite com que a sociedade cobre, né, do Estado, né, enfim, das outras instituições que ali se comprometeram a colocar de pé aquele plano estratégico. Né? No final, é isso que a gente quer, né? Não é só um papel para botar na parede, né? Não é só um quadro de parede, é que aquilo aconteça, né? Então, assim, do ponto de vista analítico, eu diria que é isso. Agora, o segundo bloco da minha resposta, né, eu diria que é assim, né, uma análise um pouco mais densa, né, profunda, né, olhando o contexto do Espírito Santo. Né? Então, assim, o Espírito Santo, ele do ponto de vista fiscal, né, a gente, desde 2012, né, bem resolvido, bem equacionado, né, mas assim, sempre muito vigilante, porque a demanda por gastos públicos no Brasil é muito grande. Né? Então,
você equilibrar isso não é fácil, né? A Espírito Santo está aí há mais de 13 anos conseguindo equilibrar isso. Só que, né, ali na frente tem um obstáculo, né, um quebra-mola, vamos dizer assim, né, que é a reforma tributária. Então, apesar da reforma tributária ser algo que o país, né, deseja e precisa há mais de 40 anos, né, ninguém discute isso, né, que o sistema tributário brasileiro, do jeito que está, né, é algo insano, né? Ele particularmente no caso do Espírito Santo e alguns estados que produzem mais do que consomem, ele traz desafios, né? Então o Espírito Santo, né, com essa lógica de tributar mais consumo do que produção, ele tende a perder arrecadação, né? Isso aí, alguns estudos mostram isso, né? E assim como também ele tende a perder atividade econômica, né? Existe, né, hoje, especialmente setor atacadista, né, o Espírito Santo, nos últimos 40 anos, né, além de ser um grande produtor e exportador de commodities como aço, minério, celulose e mais, né, recente, óleo e gás, café, rochas, etc., né, ele, nos últimos 30, 40 anos, ele se transformou num grande hub logístico, né? Então, por aqui entram e saem, né, diversas mercadorias do Brasil, né? E com isso se criou todo um setor produtivo em torno disso, né? Então, assim, né, com a reforma tributária existe sim uma tendência, né, de parte dessas empresas migrarem para perto dos centros consumidores, Rio, São Paulo, BH, enfim, né, seguindo mais uma lógica de mercado. E é isso mesmo, né? Então, assim, com isso o Espírito Santo, né, com a reforma tributária, o Espírito Santo tende a perder a arrecadação, assim como também tende a perder um pouco de PIB, né? E aí, quer dizer, esse é o plano de fundo que eu vejo, né, que é o grande desafio do Espírito Santo em termos de desenvolvimento econômico, que está lá, né, embutido no ES 500 anos. Né? Como, né, o Estado pode, né, ao mesmo tempo, desenvolver, né, aumentar sua complexidade econômica, manter PIB, tentar minimamente, né, para manter a arrecadação. Então, assim, não é uma equação trivial, né? Nisso daí, né, o BANDES passa a ter um papel muito importante, né? Porque assim, uma vez que os incentivos fiscais subnacionais eles, né, tendem a acabar, né, eles começam, acho que é 2029, se eu não me engano, né, e vai faseando até serem 100% eliminados em 1º de janeiro, em 31 de dezembro de 2032, né? Então, isso impacta muito o Espírito Santo, né? Porque que o incentivo fiscal teve um papel importante no nosso desenvolvimento, né? E aí eu vejo que o BANDES pode ter um papel relevante, né? Eu não digo que para substituir completamente o incentivo fiscal, né? Mas para se mudar a lógica dos incentivos de desenvolvimento do Estado, né? Em vez de ser uma lógica fiscal, passar a ser uma lógica mais financeira, né? Aí o BANDES, né, enquanto catalisador de desenvolvimento, de políticas públicas e de recursos para financiar projetos de desenvolvimento, passará a ter, no meu entendimento, um papel ainda mais relevante do que tem hoje, né? Então, né, eu vejo assim com muito bons olhos, né, o futuro do BANDES aqui no Estado, né, e como que ele se conecta com o ES 500 anos. Ele pode voltar a ter um protagonismo que já foi grande lá nos anos 70, nos anos 80, né, no que diz respeito a financiador do desenvolvimento estadual. Só complementar, Fanny, rapidinho, né, mas assim, de forma diferente, né, para não repetir o que o Sábio já disse, né, mas fazendo assim o que eu acredito, né, que deve acontecer nos próximos 10 anos, que é o horizonte aí do S500, né, até 2035, né, e como já foi dito, né, ele é baseado em 5 missões, né, de impacto positivo e tal, e é um compromisso de Estado, né, de governo, né, quer dizer, você tem é uma coalizão público-privada, né, com a sociedade civil embarcada no estudo. Então, essa governança sobre a qual o Flávio mencionou, né, que está prevista em lei estadual, né, eu vejo o seguinte: primeiro, ela cria um constrangimento positivo nas instituições, ou seja, uma instituição vai cobrar a outra sobre a adesão, sobre os seus respectivos planejamentos, projetos, né? Quer dizer, é como se o Estado ele tivesse
realizado assim uma espécie de um pacto, né? Um pacto social. E eu falei, olha, olhou para as instituições e falou assim, cara, vocês estão nesse barco aqui, nós temos aqui um desafio aqui de 10 anos, vamos junto nessa, né? Então aquelas instituições que ficarem fora do pacto, vai pegar mal, né? Aqui entre nós. Então cria-se um constrangimento positivo. Agora, por outro lado, né, aí é uma hipótese, enfim, que a gente vai ver se isso se concretiza, que é uma maior eficiência, né, institucional. Quer dizer, se realmente as instituições como o Bandes e vários outros governos do Estado, né, universidades, né, como as empresas, né, Petrobras, tantas empresas que Samarco, né, que são grandes investidoras, né, começarem a basear os seus respectivos planos nos grandes objetivos do Estado, aí realmente você passa a ter uma convergência de recursos fenomenal, né? E aí você tem você pode ter uma trajetória virtuosa, né, que aí supera aí esse desafio que não é pequeno, né, que o Salvo comentou, que é de fato uma mudança estrutural na economia do Estado, né? Você tem aí uma queda de arrecadação e uma movimentação de setores muito provável, né? Enfim. Perfeito. A gente tem que caminhar aqui para o nosso encerramento, né? A gente já está aqui no fim do nosso período. O Sávio e o André, acho que de certa forma já comentaram aqui, né? Grandes, olhando, né, para os próximos anos, grandes desafios também, oportunidades, né, para transformar essas missões em realidade. Busato, olhando para o caso do BRDE, né, que não é igual o Espírito Santo, né, que é o Estado, a gente está olhando agora aqui para o banco. Que desafios e que oportunidades você visualiza aqui para os próximos anos, aqui para transformar esses legados, né, e essa estratégia toda em realidade? O que você vê aí pela frente, no caso do BRDE? Claro, bom, primeiro assim, os desafios eles são muito reflexos dos desafios dos próprios estados, né? A gente não consegue, a gente faz parte desse processo, desse ecossistema aqui de políticas públicas de desenvolvimento, mas a gente também não tem todas as ferramentas para poder fazer. A gente tem um desafio gigantesco aqui na região sul da questão demográfica, né? Isso a gente tem batido muito na tecla. O BRDE, claro, pode apoiar, mas aqui também é muito de política pública, né? De como é que eu vou endereçar as questões fiscais, né? Pressão em gastos previdenciários, de saúde, né? Ao mesmo tempo aumentar a produtividade. A questão climática, como eu falei também, é absolutamente imperativo que a gente consiga nos prepararmos para o que virá, né? Nós não estávamos preparados. Aliás, a gente até fala aqui, né? Por incrível que pareça, a região sul tem sofrido muito mais e recorrentemente com seca do que com enchentes. É que a seca não tem esse impacto que a gente viu, né, inclusive humanitário, que foi as enchentes, mas as secas são um grande problema e isso impacta decisivamente a nossa economia. Então, a questão, né, demográfica, a questão climática, obviamente a questão, né, que é macroeconômica mundial, também é um desafio grande, né? A gente tem visto o mundo cada vez mais bélico e menos propositivo no sentido de cooperação. Isso, né, as tarifas dos Estados Unidos impactaram diretamente a nossa economia, né, as questões das disputas, das guerras e tudo mais. Isso também é um desafio gigantesco que a gente não tem como, né, evitar, infelizmente, mas a gente tem que se preparar. Então, também essa questão e os impactos, né, da questão macroeconômica locais, né? O Sávio trouxe aqui, por exemplo, a questão da taxa de juros, né? É inviável, né? Nenhuma economia vai resiste a uma taxa de juros tão elevada, né? Os nossos acionistas, os próprios países pode eventualmente subsidiar de alguma maneira essas taxas, né? Existem alguns fundos constitucionais que subsidiam para lá, mas alguém sempre no final paga a conta, seja o contribuinte através dos recursos orçamentários, né, ou os empresários, as empresas, os investimentos que acabam sendo, no mínimo, postergados, né, se não adiados, que é algo que também a gente, né, não tem como fugir, a gente vai ter que endereçar de maneira mais, né, concreta a questão fiscal e a questão dos juros, para que a gente possa ter um ciclo de crescimento, não diria ciclo maior, mas mais permanente, a gente não fique oscilando, né, ao longo do tempo. Então, eu diria que esses desafios, né, são os principais.
mas as oportunidades elas estão justamente atreladas a isso, né? Nós, como Banco de Desenvolvimento, temos esse papel, como eu falei, de tentar endereçar e tentar atender aqueles setores em que o mercado não resolve, né? Essa aproximação muito forte com as políticas públicas, eu tenho insistido muito aqui, ela precisa estar presente, né? A gente precisa entender do parte dos nossos governos, nossos acionistas, né, que são os estados, quais são os setores que a gente quer incentivar. Se eu tiver, por exemplo, R$1 para emprestar, né, e eu puder escolher, estado, onde é que eu invisto? É no meu, né, na produção de soja ou é na indústria de semicondutores? É na construção de uma nova escola ou é uma ampliação de uma planta industrial da indústria metal-mecânica? Então, esse tipo de discussão mais estratégica, né, Fanny, que precisa estar próxima dos estados. Mas eu sempre digo, é uma oportunidade. Quem é que está operando aqui o programa, né, de socorro à indústria exportadora? É o BRDE. Quem é que está captando recursos internacionais para poder financiar a transição energética? Do NDB, como o André falou, do BID, do Banco Mundial, agora do Banco Asiático, que é o AIB, da Agência Francesa, do Banco Europeu de Investimento, da CAF. Somos nós estamos captando esse recurso para financiar aqueles setores em que o mercado não tem resolvido, mas tem que ser muito alinhado com essas visões estratégicas dos estados. Então, eu diria que a gente tem enormes oportunidades, não só no crédito, no apoio aos ecossistemas de inovação, o apoio de maneira indireta ou direta à estruturação de projetos de âmbito municipal, estadual, para mobilização de capital privado, atração de empresas do exterior, né, de novos investimentos. Então, enfim, a gente tem um conjunto gigantesco de oportunidades que a gente tem que se preparar, né? O mundo mudou, a Fanny, né, conhece bem, a gente tinha um planejamento estratégico de 15 anos atrás, que foi aprimorado marginalmente. Imagina o que era o mundo há 15 anos atrás. E nós temos uma fronteira gigantesca a ser explorada agora, que é a inteligência artificial. Ninguém está preparado, né, ao que vai vir, né, muito menos os bancos, né, as instituições públicas, mas ela vai estar logo ali na frente, né, atropelando se a gente não se preparar. E eu sou um otimista, eu acho que a inteligência artificial virá, né, guardadas as suas, né, cuidados necessários para, enfim, melhorar absolutamente a nossa produtividade. Então a gente tem que estar preparado para isso também, né? Também um desafio de atração de novos talentos, retenção dos nossos jovens, capacitação, educação não só de base, mas de alto nível também. Enfim, as oportunidades e desafios são gigantescos e o nosso papel como Banco de Desenvolvimento, eu sempre digo, é tentar, seguindo a orientação dos acionistas, mas atender aqueles setores, aquelas regiões, aquelas empresas que não vão se resolver com o mercado, né? Esse é o papel que o Banco de Desenvolvimento tem e foi baseado nesse conceito, também muito no conceito da Mazzucato, como o Sábio disse, né? A Fanny participou bastante, e buscar o que tinha mais de moderno, de visão de planejamento estratégico, é que o BRDE construiu essa nossa revisão e espera que possa ser uma parte importante, relevante, como já foi nos últimos 65 anos, esse novo ciclo de desenvolvimento da região sul, o BRDE poder fazer o seu papel. Perfeito. Eu queria aqui agradecer, então, o assunto é vasto, né? A gente tem vários outros aspectos que poderiam ser explorados, aprofundados aqui, mas acho que a gente encerra por aqui. Eu agradeço muito aqui a participação tanto do Leonardo Busato quanto do Sávio, do André também. Finalizamos então aqui o nosso segundo podcast, né, do Moonshot Strategy. Gostaria de convidá-los, né, a seguir acompanhando essa série. Em breve teremos novos podcasts, né, novos convidados aqui que estarão participando dessas reflexões conosco. Não deixe de nos acompanhar nas nossas mídias sociais, no nosso LinkedIn, Instagram e outras plataformas, né, como Spotify. Então estejam aí conosco, acompanhando as reflexões, os pontos de vista, né, de uma série de convidados sobre planejamento estratégico, sobre transformação organizacional, né, como abordamos ao longo do dia de hoje. Esse foi o Leading Futures, Moonshot Strategy, apresentado por Simnetics. Até o próximo episódio.